Meu pai, eu não sei nem como que eu vou conseguir gravar esse vídeo cheio dessas roupas, dessas golas, mas vamos lá. Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui é a Rê de volta mais uma vez e de novo aqui neste canal para trazer recomendação de livro pra você, porque é disso que a gente gosta, é por isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Hoje eu venho trazer pra vocês a recomendação de um livro que é continuação de um livro que eu li lá no ano passado, que foi um lançamento da autora Ellen Pimentel, também conhecido como minha irmã. Eu ainda dou muita risada com as pessoas descobrindo que eu e Ellen somos irmãs. Principalmente pelo lado dela, assim, ela me mandando print das pessoas que não sabiam que a gente era irmã, mandando mensagem pra ela, falando, mas como assim você é irmã da Rê, que não sei o que. A gente chegou juntas, assim, à conclusão de que muito provavelmente isso se dá pelo fato de eu não usar o meu sobrenome, né? Eu só me apresento como a Rê do canal Palavras Radioativas. Eu acho que Palavras Radioativas agora tá associado com o meu sobrenome, talvez, mas meu sobrenome é Pimentel, assim como o da Ellen. Então sim, Ellen Pimentel é minha irmã, ela publicou alguns livros aí ao longo dessa curta vivência dela. E no ano passado ela publicou pela Amazon os 61 Dias em Londres, que eu tenho aqui inclusive o volume físico, coisa mais linda e maravilhosa. E logo depois que ela publicou pela Amazon, ela fez uma venda assim de poucos exemplares do volume físico. Eu adquiri o meu, que vem inclusive num kit super charmoso. E esse livro já foi resenhado no canal no ano passado. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir, porque hoje em específico o vídeo vai ser sobre a continuação de 61 Dias em Londres, que é o 61 Dias para Sempre. A capa é essa aqui, também tá uma coisa espetacular de linda, mas como a gente tá falando de uma continuação, eu não posso falar do segundo livro sem antes dar pra vocês assim um breve resumo do que se trata o primeiro volume. E eu vou tentar fazer isso de uma forma bastante breve, bastante sucinta e rápida, tá? Pra não dar muitos spoilers, mas já adianto que coisas que aconteceram no primeiro livro influenciam, né, o que acontece no segundo livro, então provavelmente pode ter coisas aí, né, a respeito até mesmo da sinopse desse segundo volume que você não acha interessante saber caso você tenha interesse em ler o primeiro livro. Então se você quer ler o primeiro livro e não quer pegar, assim, spoiler de nada, não quer saber de nada a respeito desse primeiro livro, quer ir mesmo na surpresa, eu sugiro que você não assista esse vídeo agora, deixa pra assistir depois, que daí você vai vir com ele assim completamente fresco na sua cabeça, já sabendo o que aconteceu aqui em 61 Dias em Londres. Mas falando de maneira bem breve assim e uma sinopse bastante genérica da história, o 61 Dias em Londres conta a história da Nina Marques, que é uma jovem que teve uma adolescência assim muito traumática. Ela perdeu a irmã quando ela ainda era bem nova e esse acontecimento desestruturou tanto a família dela que ela começou, né, ela passou a se virar por si própria, né, dar os seus próprios jeitos de se virar, de fazer a sua vida acontecer. E uma das coisas que ela sempre quis fazer foi um intercâmbio para Londres. Então aqui nesse livro a gente acompanha a Nina fazendo esse intercâmbio, depois de ter juntado dinheiro ali por conta própria, trabalhando muito, né, durante o ensino médio, boa parte ali do depois do ensino médio. Então ela tá indo realizar esse sonho de fazer esse intercâmbio, que vai ser um intercâmbio em que ela vai passar 61 dias em Londres. Lá ela vai viver coisas muito únicas, ela vai realmente realizar um sonho, melhorar o inglês, conhecer amigos que vão durar para a vida inteira e também ela vai acabar conhecendo o grande amor da sua vida, que é o Daniel Wolfe. Então sim, esse é o casal aqui deste romance de 61 Dias em Londres. E aqui nesse primeiro livro a gente acompanha esse romance avassalador, que é realmente algo muito profundo na vida tanto da Nina quanto do Daniel, mas algo que inclusive eu deixo explicado lá na resenha é que a vida ainda não... A vida ainda não amadureceu esses dois o suficiente pra que eles fiquem juntos, sabe? A gente percebe ao longo da leitura que é um romance muito vida real, assim, que nem sempre as coisas acontecem da forma idealizadora, daquela forma que a gente vê nos filmes e nos livros, aquele amor arrebatador que vai durar pra sempre. Muito pelo contrário, a vida muitas vezes faz com que as pessoas saiam, né, uma dos caminhos das outras pra viverem coisas, né, individualmente, amadurecerem, se desenvolverem enquanto pessoas e daí talvez, quem sabe, elas se reencontrarem mais uma vez e aí tentarem, né, continuar com esse romance sendo pessoas únicas, né, e muito diferentes da que elas eram no passado em razão dessas decorrências aí da vida. E tudo isso acontece ao longo do primeiro volume, termina de um jeito que a gente fica desesperado pra saber o que vai acontecer em seguida. A princípio não ia nem ter uma continuação, mas pentelharam tanto a Ellen que ela escreveu 61 Dias para Sempre, porque de fato
fato, assim, o final de 61 Dias em Londres não foi um final digno pra esse casal que conquistou tanto a gente no primeiro volume. E agora, em 61 Dias em Londres, a gente tem uma Nina e um Daniel muito mais maduros, muito mais calejados, entre aspas, pelas coisas que a vida trouxe pra eles, né? Cada um ali individualmente passando por situações muito difíceis. A Nina, que teve muitas perdas ao longo da vida, que precisou aprender a lidar sozinha com muitas situações, amadurecer e ficar mais forte ao longo da vida. O Daniel, por outro lado, que viu muitas vezes os seus sonhos serem, assim, jogados pros cachorros, literalmente, por causa de outras pessoas. Então, assim, muitas vezes ele sentiu como se fosse, de fato, a vida fazendo um jogo com ele, usando outras pessoas pra fazer esse jogo sádico com ele, né, em que tudo que ele sempre sonhou sempre foi deixado de escanteio por causa de coisas que aconteciam na vida dele. Então a gente acompanha, né, ali de forma meio que independente esses dois, ao mesmo tempo que a gente vai vendo como que a vida deles sempre esteve atrelada, sabe, uma à outra. E em 61 Dias para Sempre, a gente acompanha, né, o começo do livro pela perspectiva do Daniel, um pouco antes, ali, alguns anos antes do final de 61 Dias em Londres, né, desse final, assim, arrebatador que teve este livro. Então a gente acompanha pela perspectiva dele coisas que a Nina só soube depois por ele. Então, coisas acerca da própria vida dele, como que algumas coisas aconteceram. Então ele dá meio que esse depoimento, né, de como que foi essa situação, essas situações na vida dele, e tudo sempre com uma carga muito grande de sentimento, porque é algo que a Ellen coloca muito na escrita, né, na narrativa dela nesses dois livros, é a questão do sentimento, como esses personagens se sentem em determinados momentos da vida, como que determinada situação de, às vezes, de desafio, às vezes de sei lá, reconhecimento de si mesmo, ou às vezes até mesmo de felicidade mútua, como que isso está muito presente na narrativa da Ellen, né, na escrita dela, e faz com que a gente meio que se sinta quase próximo ao que aquele personagem em questão está sentindo. Então esse começo do livro é muito sentimento, é o Daniel realmente vendo, né, mais uma vez os sonhos da vida dele passando por meio dos dedos e coisas acontecendo na vida que fazem com que ele fica cada vez mais afastado daquilo que ele sempre quis, né, daquilo que ele sempre sonhou, mas ao mesmo tempo que ele vai lidando com a situação, aprendendo, né, a lidar com aquilo que a vida está colocando pra ele, com as novas dificuldades, os novos desafios. Então a gente vai vendo um personagem sendo cada vez mais amadurecido, até que vai então chegar ao momento ali em que Nina e Daniel vão se encontrar mais uma vez. A gente vai ter o final ali, né, o que aconteceu no desfecho de 61 Dias em Londres, e a partir daí então a história é tudo novidade, né, a gente vai tendo a narrativa de coisas que a gente não leu no livro anterior e de coisas que vão se apresentando na vida desses dois. Quem já leu o primeiro volume já sabe que o livro acaba de uma forma muito chocante, tipo, muito chocante, porque quando uma coisa tá finalmente se acertando, acontece uma coisa ali chocante que faz a gente pensar que acabou tudo, que foi tudo pro ralo, que de fato, assim, não tem mais volta. Mas agora em 61 Dias para Sempre a gente tem a continuidade dessa narrativa, né, da narração dessa história pela perspectiva do Daniel, como eu falei, sempre com muito sentimento, com muita intensidade, porque se tem uma coisa que essa história ela é intensa. Então a gente vai vendo, né, a história retomando a partir do momento em que o último livro termina, e a gente vai também acompanhando novas dificuldades, novos aprendizados, novos desafios, novas coisas boas também acontecendo na vida desses dois. Então tanto a Nina quanto o Daniel estão em um momento completamente diferente da vida, eles já são adultos, eles já estão profissionalmente de certa forma estabilizados, eles estão agora numa fase da vida em que os desafios são outros, em que as dificuldades são outras, em que são novas responsabilidades, ao mesmo tempo que é uma nova forma de se relacionarem um com o outro, de conversarem um com o outro, porque depois de muito tempo são pessoas muito diferentes uma das outras. Então tudo isso cria agora de novo uma nova dinâmica para esses dois, e mais uma vez a gente vai então se apaixonar por esse romance, por esse casal, pelos acontecimentos da vida dos dois, pela forma como eles amadurecem, como eles crescem ao longo da história, e é muito, muito, muito bonito. Mais uma vez a vida, né, nesse segundo livro vai ter ali seus momentos de desafiar o casal, de colocar eles à prova mesmo, sabe, do sentimento, e a gente vai vendo isso acontecendo e sendo construído, né, aos poucos, nessa relação assim que vai crescendo ao longo dos capítulos, ao longo das páginas. Junto com esses novos desafios, a gente tem aqui nesse livro novos momentos de clímax, né, momentos de tensão na história envolvendo novos personagens que a gente conhece já do primeiro livro, mas que vão ter nesse segundo livro mais ação na história, mais protagonismo na história. Então a gente vai vendo ali o desenvolvimento desse romance e como tudo que está acontecendo em volta vai estar contribuindo para que esses dois
tenham seus momentos de fato amadurecimento um com o outro e individualmente. Mais uma vez a minha irmã me conquistou com a narrativa, com a escrita dela. Eu já tinha falado sobre isso no vídeo do primeiro volume, mas algo que eu percebi nesses 2 últimos livros dela é que ela amadureceu muito a escrita dela, não só com relação à escrita, mas também com relação à construção de história. A gente tem personagens, né, que estão mais maduros, personagens que têm novas problemáticas para serem resolvidas na vida, e isso me mostra como a Ellen evoluiu e amadureceu também como autora. A forma como ela tem também de narrar, né, esses acontecimentos, esses sentimentos, faz com que a gente se aproxime cada vez mais desses personagens. Então acho que isso aí também mostra mais uma evolução dela enquanto escritora, e a forma como ela tem de fisgar o leitor e trazer ele pra dentro da história e fazer ele devorar as páginas assim, sem nem sentir, é muito interessante. Então eu deixo aqui a sugestão pra vocês, especialmente você que gosta de romance, que gosta desses romances mais maduros, romances bem vida real. Eu acho que isso é total, isso resume total, né, os 2 livros. Fica aqui a sugestão, se você ainda não leu 61 Dias em Londres, leia, que você não vai se arrepender. Depois leia 61 Dias para Sempre, que você também vai adorar. Os 2 livros, se eu me lembro bem, estão no Kindle Unlimited. O link vai estar aqui embaixo no box de informações, assim como o link da resenha do primeiro volume. Assista, dê uma oportunidade para essa leitura, que eu acho que você vai adorar. Então era isso que eu tinha pra vocês hoje, galera. Espero que tenham gostado de mais essa recomendação. Comenta aqui embaixo se você já leu o primeiro livro, se você já leu outro livro da Ellen, ou se você ficou interessado ou interessada em fazer essa leitura. Eu vou adorar saber. Quero finalizar esse vídeo aqui agradecendo aos membros do canal por todo o apoio, por serem tão incríveis comigo, galera. Muito obrigada por tudo. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais recomendação de livro, mais dica de livro e mais vídeos sobre o livro pra vocês aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!